Comentários às notícias, convidámos hoje a Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Os jornais hoje trazem temas diversos. Qual é que seria hoje, se tivesse que escolher a sua manchete? Eu acho que a maior parte das pessoas, bom dia a todos, seria escolherem o futebol, mas não vamos por aí. Eu selecionei aqui 3 temas. Eu gostava de destacar um tema dos patrões obrigados a dar horário flexível a cerca de 700 pais trabalhadores. Eu acho que esta notícia, que depois é desenvolvida, acaba por trazer ao de cima um problema muito complexo, que é a compatibilidade entre a vida familiar e a vida no emprego. E que nos leva muito a estas questões da natalidade. Portanto, o país precisa de olhar com muita atenção. Mas há também aqui, nesta notícia, uma mudança de mentalidade, claro. Há uma mudança e começa-se a sentir. Eu dou-lhe o exemplo de uma empresa que eu conheço que até neste momento, tendo 400 mulheres a trabalhar, dá o incentivo de um salário sempre que nasce um bebê na empresa. Portanto, acaba por hoje começar a haver a consciência de que Portugal tem tendência para perder 3 milhões de habitantes até 2050. Ora, se esta tendência se verificar e se não houver medidas que sejam tomadas, quer pelo Estado Central, quer mesmo pelas próprias autarquias, nós corremos o risco de a prazo, desaparecermos como país. E, portanto, hoje em dia é muito importante que medidas de flexibilidade entre a vida familiar e o trabalho sejam tomadas, exatamente para quê? Para incentivar as pessoas a terem filhos. Por exemplo, nós, no caso do município de Viseu, temos uma série de medidas que incentivam exatamente isso. Por exemplo, a nossa água é mais barata a partir do 3º filho, portanto, as pessoas têm água mais barata, nas famílias com menos posses, desde que tenham mais filhos, têm a prioridade no acesso a casas com rendas mais baratas. Temos também o ensino gratuito a partir do 3º ano, portanto, logo a partir dos 3 anos no pré-infantil. Portanto, somos um conselho muito amigo E o senhor que é autarca e que gosta dessa promoção das medidas de natalidade, acredita que é possível ir mais longe ao nível autárquico do poder local e também ao nível mais central de decisões do governo? Eu acho que isto aqui é preciso haver várias... É preciso que, por um lado, ao nível do Estado Central, haja medidas que deem segurança às famílias para poderem ter filhos, para irem ao 2º filho ou ao 3º filho, que as pessoas tenham a garantia que mesmo que tenham um acidente no percurso e que vão para uma situação de desemprego, o Estado continua a garantir a educação dos seus filhos e aquilo que são as questões básicas. Do ponto de vista das autarquias, é importante que também tomem medidas de proximidade, mas também é preciso que as próprias empresas assumam uma nova atitude, que sejam exatamente empresas amigas da natalidade, amigas das famílias. Mas ao nível das autarquias, normalmente este tipo de políticas são mais frequentes nos municípios do interior, por razões óbvias. Não poderia ser diferente? Repare, se olharmos para o país hoje, o que é que encontramos? 2/3 do país está desertificado. Aliás, é um outro tema que está, é o 3º tema que eu escolhi, mas que também tem a ver com isto. Hoje, 2/3 do país estão desertificados. Se não se tomarem medidas muito rápidas, há concelhos do país que daqui a 10, 15 anos vão desaparecer. Portanto, esta questão da natalidade e a criação de um ambiente que seja favorável ao nascimento de novas crianças, eu diria que é o principal desafio que o país tem neste momento. Isto devia ser um dos temas principais de debate desta campanha eleitoral que temos agora aí pela frente. Uma campanha eleitoral que vai dar muito que falar. Não sabemos se ainda irá entrar em tema de campanha a questão dos incêndios. Certo é que nas primeiras páginas ela também existe e provavelmente seria a sua escolha fotográfica. Sim, eu vejo depois aqui, quer no JN, as chamas assustam o Minho e vento derruba helicóptero. Depois também no Correio da Manhã aparece que 5 GNRs escapam à morte. Acaba por ser um tema redundante no verão. Estamos sempre a falar das mesmas coisas. De facto, os incêndios são sempre um grande flagelo que temos durante o verão, independentemente do reforço de meios. Quer dizer, nem vou falar dos meios técnicos, que potencialmente hoje, quer ao nível de aviões, helicópteros, preparação de tropas, etc., penso que o país se prepara bem para o combate aos incêndios. Agora, aqui desde logo, duas realidades. Uma é a desertificação do país. Uma das principais causas para a existência de tantos incêndios no país é a própria desertificação. Territórios que normalmente tinham agricultura, hoje não têm. Territórios que tinham populações, hoje não têm. Portanto, há mais propensão para que até os incêndios não sejam detectados de uma forma mais precoce. E depois a própria forma como o território está ordenado.
Repara, esta questão dos baldios, que acaba por ser um tema que eu penso que devia estar entregue às juntas de freguesia para que elas pudessem fazer uma gestão mais próxima, o próprio emparcelamento, a dificuldade muitas vezes de saber quem são os proprietários, acaba por também ser uma grande dificuldade para o combate aos incêndios. Para além da prevenção. Isto também, muitas das matas acabam por não ser devidamente tratadas. Mas aí voltamos ao poder local e à importância do fator proximidade para algumas decisões, para alguns alertas e para fazer valer algumas... que podem ser decisões a obrigar a limpar alguns terrenos, por exemplo. As autarquias, a minha autarquia fez durante todo este período de pré-incêndios uma série de sessões de esclarecimento pelas diferentes freguesias, de sensibilização das pessoas. Notifica os proprietários do terreno para fazer a sua limpeza e quando eles não a fazem voluntariamente, é a própria autarquia que o vai fazer e imputa esse custo depois aos proprietários. Esse trabalho é feito, mas é um trabalho difícil porque muitas vezes não se sabe a quem é que pertencem os terrenos. Muitos foram abandonados, há pessoas que emigraram, etc. Isto sente-se mais, obviamente, nos territórios de mais baixa densidade, que são 2/3 do país. Aliás, se olhar para o país, tirando a faixa do litoral que vai de Setúbal até Braga, todo o interior do país é hoje considerado de baixa densidade, felizmente à exceção de Viseu, que aparece um bocadinho como uma ilha no contexto do interior do país, e felizmente, porque significa que teve capacidade para se desenvolver, acaba por aparecer hoje como um concelho que, embora não deixe de ter uma das suas parcelas também de baixa densidade, digamos que 2/3 do Concelho de Viseu hoje já foge aos indicadores de baixa densidade e teve capacidade para crescer, portanto isso é positivo. Uma outra notícia que pode ter dois prismas, o positivo também e o negativo. São duas notícias, aliás, que se interligam, que estão relacionadas com dívidas. Porquê é que escolheu este tema? Escolhi porque acho que também é outro dos temas que pode parecer que depois de termos passado por este período tão mais complexo da presença da Troika em Portugal, que este problema desapareceu. A prova é que não desapareceu. Nós temos aqui, desde logo na primeira página, presumo eu que do JN, um aumento de 54% nas dívidas com comunicações, luz e água. E este problema do endividamento, dos indicadores também do Banco de Portugal, levam-nos a verificar que o incumprimento tem vindo a aumentar. Ora, eu, por acaso, na altura em que passei pelo Governo, enquanto Secretário de Estado da Economia, tinha também a área do consumidor. Na altura criaram-se mecanismos que agora se verificam que são extremamente importantes, designadamente a obrigatoriedade de haver sempre um período de negociação com as famílias antes de se entrar na própria fase de discussão. E estes gabinetes de proximidade que se criaram de apoio às famílias endividadas. Eu, por exemplo, em parceria com a Misericórdia e com as associações empresariais, criei uma associação em Viseu, que é a Beira Amiga, que tem exatamente como objetivo estar próximo das famílias e ajudar as famílias endividadas, porque a negociação, muitas vezes, com a banca ou com estes agentes é uma negociação muito desigual. O ter um parceiro que a título gratuito ajuda, acaba por facilitar um pouco esta negociação das dívidas. Gostou de ler este artigo no Público sobre a Croácia e aquilo que está a acontecer em relação às pessoas que têm mais dificuldades, com dívidas pequenas e que têm menos dinheiro para pagar? Exatamente, e temos que estar muito atentos. Aliás, este é um artigo bastante interessante, que foi logo dos primeiros que eu li hoje de manhã, e que, no fundo, acaba por nos alertar para um problema que não é só português, mas que em Portugal tem uma grande acuidade. Falamos agora de Viseu, de uma feira que bem conhece e que começou agora sobre a festa e a Feira de São Mateus. Em que medida é que esta edição pode levar ainda mais público a essa zona do país? Este é o evento principal em termos populares e culturais de Viseu. Nós estamos a falar de uma feira com 623 anos, é a feira mais antiga da Península Ibérica e que se realizou ininterruptamente ao longo de 623 anos. É uma feira que, só para ter uma ideia, na sexta-feira, na sua abertura, teve 37.500 pessoas a visitá-las e não tinha nenhum cartaz. Portanto, a feira acaba por ter uma componente popular que tem muito de uma ligação afetiva a uma feira com tantos anos. Quase toda a gente daquela região passou pela Feira de São Mateus, mas que hoje temos aqui um grande desafio, que é fixar estas pessoas que têm uma ligação afetiva e transformar também na Feira de São Mateus num evento que leve a uma promoção do turismo em Viseu. Sabemos que esta é uma altura do ano em que há muitos eventos em várias partes do país. A Feira de São Mateus tem esse caráter histórico e que é perpetuado, ou tem vindo a ser perpetuado ao longo do tempo, para se fazer notar de outra forma?
Sim, a Feira de São Mateus eu diria que é a melhor feira do país, não é? Mas eu sou um pouco suspeito pelo facto de ser o autarca de Viseu. Mas este ano ela renovou-se completamente, desde ter um espelho, o seu palco está num espelho de água, com vista sobre o Centro Histórico de Viseu, que é de facto um centro histórico muito bonito. Viseu é uma cidade com 2.500 anos, portanto está carregada de história e de bom património. Depois tem uma grande alameda. Portanto, este ano fez-se uma reestruturação do espaço, dando espaço às pessoas. Isto é, não se aumentaram o número de expositores, o que se aumentou foi a área de circulação das pessoas, para as pessoas poderem usufruir da gastronomia, usufruir do nosso fabuloso vinho do Dão, poderem comer as enguias, porque há esta tradição, apesar de Viseu não estar junto à Essa é uma mudança que decorre provavelmente de experiências de anos anteriores. Sim, resultou muito da avaliação, de um estudo que fizemos no ano passado. Esta feira acaba por gerar um impacto económico de 44 milhões de euros. É uma feira que tem um orçamento de 1.200.000 euros, mas que se paga a si própria. Isto é, esta feira no final dará lucro, apesar de ter este envolvimento, tem 5 semanas de duração, tem uma componente de acolhimento para os próprios imigrantes, que em grande número fluem a Viseu nesta altura. Tem este ano uma grande preocupação de ter um programa virado para os jovens. Ontem, por exemplo, a feira estava cheia de jovens, num festival de DJs, que era muitas crianças, muitos adolescentes a frequentarem a feira, o que deu... E essa é uma particularidade, uma feira para todas as idades, sem perder esse cunho mais regional. Eu diria que a nossa preocupação é manter esta tradição que esta feira tem, com tantos anos, portanto, com os tais 623 anos, mas com um toque de modernidade. Por exemplo, hoje os nossos jovens que estudam comunicação social criaram um canal de televisão para fazer o acompanhamento da feira. Hoje a nossa programação também já tem uma app onde pode ser consultada. Portanto, há aqui toda uma componente de modernidade que se está a introduzir na feira, não perdendo o seu pendor tradicional. Eu diria que é um cartaz que justifica plenamente uma boa visita a Viseu. No ano passado tivemos 850 mil pessoas a passar pela Feira de São Mateus. Eu penso que este ano, com a promoção que estamos a fazer à vertente da feira, mas também à vertente do cartaz, eu diria que os principais nomes da música, da lusofonia, vão passar por lá, desde uma Daniela Mercury a um Anselmo Ralph, passando pelos Dama. Enfim, há uma diversidade, determinaremos. E conta superar esses 850 mil. Nós estamos a estimar que este ano a Feira de São Mateus possa chegar ao 1 milhão de visitantes e, portanto, o que a transforma claramente no maior evento do país destes anos. Almeida Henriques, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado pelo vosso convite. Bom fim de semana. Bom dia, bom fim de semana.